Oi, crianças, voltei para mais uma aula da evangelização infantil. O tema dessa semana é o planeta Terra. Quais são os seus maiores problemas? Bom, o planeta Terra sofre vários problemas, está enfrentando diversas dificuldades. Como nós já dissemos nas aulas anteriores, as obras de Deus são perfeitas, mas quando a mão do homem age, normalmente temos problemas, devido à sua cobiça e ganância, o ato de pensar só em si mesmo, sem pensar nos outros, sem pensar nos seus irmãos e sem pensar nas consequências. Bom, o homem desmata a natureza, mesmo sabendo da sua importância para a nossa sobrevivência. Por que isso acontece? Bom, existem diversos fatores, diversos motivos para que isso aconteça. Um dos motivos é o crescimento abundante, enorme das cidades. Hoje, a natureza está diminuindo para a cidade crescer. Então, nós vemos cada dia mais shoppings, prédios, casas, carros e cada vez menos árvores. Infelizmente, nós percebemos isso não apenas na visão, nós sentimos isso, porque toda vez que uma árvore é cortada, é a prática do desmatamento. E cada vez que isso acontece, a poluição fica ainda maior, já que é a árvore que nos fornece o oxigênio. Então a poluição fica maior, menos chuva acontecem, além de desaparecer as moradias dos nossos irmãos animais. Nós já conversamos também a respeito da importância que os animais têm para todo o planeta, para nós humanos, uns para os outros, nós já conversamos também. Então, infelizmente, quando o homem pensa somente em si, ele acaba fazendo coisas para o seu próprio bem. Só que, como já foi falado, terá as consequências. As consequências nós já estamos sofrendo, que é isso que eu estava falando. Poluição, falta de chuva, nós já estamos sentindo as consequências desses atos dos homens. Mas nós podemos pensar, o que será que eu, aqui que moro na cidade, poderia fazer para auxiliar a natureza, para auxiliar as obras de Deus? Bom, nós podemos fazer muitas coisas, porque um dos motivos dos desmatamentos é porque nós não sabemos utilizar os recursos naturais, os recursos que a nossa natureza nos fornece sem pedir nada em troca. Um exemplo disso é a água. Então, quando nós estivermos tomando o nosso banho, nós estivermos escovando os nossos dentes, vamos utilizar a água com cuidado. Abriu a torneira, molhou a escova, colocou um pouquinho de água na boca, fecha a torneira. Então, se a gente souber utilizar a água, ninguém vai ficar sem. Nós só temos que saber utilizar sem o exagero. Outro exemplo é a energia elétrica. Nós devemos deixar as nossas casas abertas, recebendo a luz natural, que é a luz do sol. E somente utilizar a luz elétrica quando for realmente necessário. Além disso, podemos utilizar a sacolinha para ir ao mercado com a mamãe, a mesma sacolinha sempre, uma sacolinha reutilizável. Aliás, nós podemos fazer muita mudança. Se cada um fizer a sua parte, muita mudança vai acontecer. Nós podemos, por exemplo, reduzir os nossos gastos, reduzir a água que nós usamos, reduzir a energia elétrica, reduzir o papel. Por exemplo, vocês fizeram aquela cartolina, eu vi o Vitor, eu vi a Eloá, eu vi a Olivia, eu vi o Enzo fazendo aquele cartaz. Então, vocês utilizaram aquela cartolina.
Quando vocês forem fazer um outro trabalho, algum outro desenho, utilizem o outro lado da cartolina. Porque quanto mais a gente usar o papel, por exemplo, menos árvores terão que cair para que a gente tenha mais papel. Não é verdade? O que mais? Nós podemos reutilizar. Hoje nós sabemos que reutilizar coisas que seriam jogadas fora podem ser transformadas até em brinquedos. Eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Com essa caixa de ovos, eu fiz um jogo de encaixe. Ou seja, você pode fazer muita coisa. Você pode usar, por exemplo, garrafinha PET para contar histórias. Então, dá para reutilizar qualquer coisa. Até brinquedo nós conseguimos fazer com os materiais que seriam jogados no lixo. E nós podemos também reciclar. Vocês já ouviram falar com certeza a respeito disso. Então, quando vai jogar fora o lixo, é só separar o que é vidro, o que é metal, o que é papel, o que é orgânico. Orgânico é todo aquele resto de comida, o que a gente não quer mais, a gente vai jogar fora, então a gente joga no lugar correto. Jogando no lugar correto, pode até virar adubo. Adubo para ajudar no crescimento das plantas. Isso não é muito bom? Isso é muito legal. Então, o que eu quero falar com isso sobre isso para vocês é que vocês podem sim fazer a parte de vocês, eu posso fazer a minha para que a gente tenha um planeta melhor, para que nós possamos viver de uma forma melhor, não é verdade? Então vamos fazer a nossa parte e lembrando que desmatar a natureza, desmatar as florestas acontece pela cobiça que o homem tem. Então vamos procurar, crianças, ter bondade no nosso coração, não achar o mais importante as coisas materiais, porque o mais importante é o que a gente tem dentro do nosso coração. Tá bom? Vamos respeitar as leis de Deus e as suas obras, tá bom? Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.